Queremos dar un saludo a todos nuestros hermanos y decir de nuestra alegría por poder regresar con este seminario de Ezequiel. Já preparamos 4 temas. Estamos agora, mis hermanos, dando sequência e queremos agradecer a todos os que nos estão apoiando e compartilhando esses temas através da internet, através das redes sociais. Hoje, mis hermanos, como podem ver, não estamos traduzindo ao inglês porque nosso irmão James teve que ir de regresso a New Jersey a fazer curso e esperamos que dentro de alguns meses regrese com nós outra vez. Bueno, pero queremos dar saludo a todos os hermanos que nos estão apoiando, que nos estão ajudando, que estão orando por nós e que também quem sabe por primeira vez que nos estão sintonizando através deste material. Estamos predicando vários temas de verdade presente a respeito da teologia, da verdade presente, dos pilares da fé, na plataforma da verdade. Estamos estudando, meus irmãos, a parte da doutrina e profecia. E também queremos dizer que estamos estudando bastante o que é a área de naturopatia e preparação prática para o tempo del fim. Este involucra, meus irmãos, várias áreas. Estamos estudando sobre a importância da agricultura, o ABC da verdadeira educação. Também estamos mirando a importância de los tratamentos naturais, porque temos que abrir sanatórios em várias partes do mundo e o Senhor nos invita, meus irmãos, a preparar um exército de obreiros para esta hora, quando a crise está aumentando. Já estamos escutando de rumores de guerras, de la quebra da economia, de las pandemias, estamos escutando de la imoralidade, o aumento de la violência, todo isso está a los noticieros. Pero hace falta, mis hermanos, que aparezca el remanente, el pueblo de Dios para esta hora. Así que le invitamos que nos acompanhe, tenemos una página puestosdeavanzada.com, puestos, plural, puestosdeavanzada.com. E aí você vai ter classes já que estão gravadas, porque temos como que uma página de YouTube própria, privada de Missão Final. Aí temos temas muito importantes gravados para você aprender com esta escola online. Queremos pedir que você nos ajude de 2 maneiras. Primeiro, passando a voz para que este mensagem pueda alcançar muitas pessoas. E número 2, se você nos quer apoiar, pode apoiar-nos, porque estamos, meus irmãos, colocando todo esse serviço para você. E se você vai a uma igreja, pero não predica o mensagem de los 3 ángeles, a plataforma da verdade, a doutrina completa, então você está perdendo tempo. E se você vai a uma igreja que não predica a preparação prática para o tempo del fim, mais que todo, tem que buscar sair correndo e buscar aonde preparar-se. Há que aprender agora, meus irmãos, como preparar alimento, calor, techo, todo isso necessitamos para a crise que vem. Assim que los invitamos a que nos apoiem para que podamos, irmãos, seguir adelante. Vamos orar a nosso Deus. Amado Padre, graças, Senhor, por tu amor, por tu misericórdia. Oh, Padre amado, vamos abrir tu palavra. Abre nossa mente, nosso coração. Visita-nos, Senhor. Envia tu Espírito Santo com poder. Dá-nos discernimento, reverência, domínio próprio para servir a tus propósitos. Bendice tua igreja, tu pueblo, tu obra, Senhor, e bendice este mensagem, que podamos entender de onde venimos, onde estamos e para onde vamos. Guarda-nos del mal e bendice também aqueles que estão em el valle de la sombra de la muerte, em meio aos horrores de la guerra, aqueles que estão desahuciados por la medicina convencional. Guarda-nos, ó Deus. Nos colocamos em tus manos, pedindo em el nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. Bueno, queremos dizer, hermanos, que estamos estudando o livro de Ezequiel. E já vamos com vários temas gravados. E mencionamos que Ezequiel, ele é contemporâneo, meus irmãos, de Jeremias e também de Daniel. Assim que temos que ter uma visão completa
de cómo el pueblo de Dios está sufriendo en los días de Ezequiel, sufriendo las consecuencias de la apostasía. Estaban adorando ídolos y estaban cometiendo abominación a los ojos del Señor, y Dios retira la protección, la bendición, y ahora viene Babilonia, Nabucodonosor, y al año 605 lleva el primer grupo, donde va Daniel y los 3 hebreos. 8 años después, al año 597, va el segundo grupo, y ahora sí va el profeta Ezequiel con 10,000 cautivos, y queda ya a un apartado de Daniel. Ele está cerca del río Quebar, era un lugar rural, remoto, pero ahí tiene el ministerio el profeta Ezequiel. Y después, al año 586, com a rebelião de Zedequias, Nabucodonosor já não tolera e manda destruir todo, e nomás quedam os pobres allá em Jerusalém, os enfermos, pero a cidade, o templo, todo está destruído. Esto, mis hermanos, é algo muito triste, porque al año 722 a.C., o reino del norte já havia sido destruído, arrasado por Assíria, e já não sobrou nada de las 10 tribos, e agora Judá e Benjamim passam por la mesma crise, pero para Judá e Benjamim Deus hace uma promessa de que por causa de los planes del Mesías que debía venir por este linaje, Dios los daría otra oportunidad. Pero, queridos hermanos, hay mucho que estudiar todavía, porque muitas coisas que não encontramos em Ezequiel ou Jeremias vamos encontrar em Daniel. Assim que temos que ter uma visão muito clara de este contexto profético. E, a la vez, o livro de Apocalipse, allá no Novo Testamento, vai ser um reflejo destes livros de Daniel. Sempre falamos de Daniel, pero também Ezequiel. Há muito que temos que aprender, como vamos ver agora, ao capítulo 1 e ao capítulo 10 do livro de Ezequiel, falando sobre os 4 seres vivientes que são os querubines. Assim que temos muito que estudar, muito que aprender. Mencionamos também, meus irmãos, de que em este momento nós miramos uma grande movimentação em Israel por causa da guerra, e el Hamas, que significa violento, ataca Israel. Agora Israel está retaliando, está tomando o norte de Gaza, e toda a gente está na expectativa de que se vá erguer agora sim o terceiro templo. Pero quando miramos, meus irmãos, a causa de que Deus entregou o primeiro templo allá al 586, al segundo templo al año 70 de nuestra era, quando Roma ataca Jerusalém e destrui o templo, agora nós vamos entender, mis hermanos, de que todavía não aprendemos a lição, porque foi por causa de la rebelião en contra la lei de Deus que o primeiro templo foi destruído. Foi por causa, como disse Jeremias capítulo 17, por causa da transgressão del Santo Sábado, que Deus entregou o templo. E de la mesma maneira, o segundo templo, porque rechazaram o Messias e perseguiram seus discípulos. Então, essas duas causas, a lei de Deus e o rechazo del Messias, estas foram as causas do primeiro templo e do segundo templo, e que interessante, o dia 22 de julho, em respectivos anos, foram destruídos os 2 templos em el mesmo dia. Bueno, mis hermanos, há muito que aprender, estamos estudando, e sempre quando leemos estes livros, miramos que a gente diz, pero como hicieron esto em aquele tempo? Pero agora nós estamos fazendo pior. Por isso que agora temos que estudar esses livros, porque hoje nos decimos cristianos, pero se miramos o mapa e miramos onde estão os países cristianos, a imoralidade, a promiscuidade, a violência, o narcotráfico, todo está pior do que os países paganos. Quer dizer que o cristianismo hoje não tem nada melhor que comparar-se com as religiões paganas. Portanto, agora, assim como Ezequiel traía um mensagem de arrependimento, também temos que arrepentir-nos para que o Senhor tenha misericórdia. E de aí, hermanos, que a crise
está às portas. Quando leemos o livro de Mateus, capítulo 24, não é o estudo do dia de hoje, mas aí estão claramente as coisas que vão passar. Como disse Mateus 24, 21, uma grande tribulação, tão grande como nunca ha habido desde que há homens sobre a terra. E o profeta Daniel, al capítulo 12, 1, menciona lo mesmo, de que em aquele tempo, qual tempo? O tempo profético, se levantará Miguel, porque, mis hermanos, para defender su pueblo, porque há um tempo de angústia como nunca ha habido antes. Então, o que passou com Israel ao tempo de Ezequiel, Daniel e Jeremias é apenas, como diz o livro Conflito de los Siglos, capítulo 1, hablando de Roma que atacou Jerusalém, uma pálida ideia de lo que vai a sobrevenir a la tierra. Pero há algo maravilhoso. O capítulo 1, que nós começamos estudando do livro de Ezequiel, habla de algo muito bonito. Quero invitar-lhe a você, então, que vayamos agora de regresso ao capítulo 1 do livro de Ezequiel. E, a propósito, não leemos isto porque estivemos mirando outra coisa, que foi o trono del juízo, não? La Merkabah, em la língua original. Nós miramos que é um trono carruagem. A Merkabah é uma silla de juízo, um trono carruagem que se mueve, não é estático. E estava ao templo, depois vai ao portal, depois vai allá ao Monte de los Olivos, depois miramos ao livro de Ezequiel que a glória de Deus, ou o trono Merkabah, está com os exilados ou cautivos allá em Babilônia, e ao último regressa outra vez ao templo em Jerusalém. Quer dizer que Deus lhes daria outra oportunidade para que se preparassem para receber o Messias. Pero há um mundo invisível por detrás de todo esto que não podemos contemplar, pero me gostaria de invitar a você, então, já oramos, e vamos ler Ezequiel capítulo 1, versículo 4 adelante. Disse assim: E mirei, e aqui venia del norte um viento tempestuoso, e uma grande nuvem com um fogo envolvente, e ao redor de ele um esplendor, e em meio del fuego algo que parecia como bronze refulgente. E em meio de ella, versículo 5, a figura de 4 seres vivientes. Versículo 5, e esta era sua aparência, havia em ellos semelhança de homem. Versículo 6, cada um tinha 4 alas e 4 ojos. Cada um tinha 4 caras e 4 alas. Versículo 6. E versículo 7. E os pés de ellos eram derechos, e la planta de sus pies como planta de pie de becerro, e centelleavam na maneira de bronze muito brunido. Debaixo de sus alas e sus 4 lados tinham manos de homem, e sus caras e sus alas por los 4 lados. Versículo 9, com las alas se juntavam al uno al outro, não se volviam quando andavam, sino que cada um caminhava derecho hacia adelante. Agora, no versículo 10 disse, e o aspecto de sus caras era cara de homem e cara de leão. Ao lado derecho de los 4 e caras de buey, a la izquierda en los 4, asimismo havia en los 4 cara de águila. Queridos hermanos, aqui menciona algo muito raro, não? Imagina o profeta tratando de descrever o que mirava, não encontrava palavras ou não encontrava a maneira de expressar o que estava mirando. O capítulo 1 é muito largo, diz o versículo 12, cada um caminhava derecho hacia adelante, hacia donde o Espírito les movia, que anduviessem, andavam, e quando andavam, não se volviam. E quando vi, versículo 13, quanto a la semelhança de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego encendidos, como visão de hachones encendidos que andavam entre los seres vivientes, e el fuego resplandecia, e del fuego salían relâmpagos. Versículo 14, e los seres vivientes
e os seres vivientes corriam e volviam à semelhança de relâmpagos. ¡Wow! ¡Qué tremendo esta descripción! O profeta Ezequiel menciona que estes 4 seres, eles não aparecem por acaso. Eles estão aqui, meus irmãos, com um propósito, porque agora vai aparecer o capítulo 10 outra vez, este grupo de seres que a Bíblia chama querubines. E que interessante, meus irmãos, que este livro de Ezequiel, ele se destaca por diversas características. Já mencionamos que é um livro que está escrito em parábolas e é rico em metáforas, e também é um livro que tem muita ilustração teatral. Ele se dispõe como um ator a mostrar o que Deus está ordenando, pedindo que a nação hiciera ou entendiera. De aí que Ezequiel, ele menciona palavras também muito diferentes de los outros profetas, como casa rebelde, e ele usa frases típicas: mirad, eu estou em contra de ti, eu, Jeová, he hablado e lo harei, e sabrão que eu sou Jeová. E o Senhor vai poner seu rosto contra, e assim está usando palavras muito fortes. Também Ezequiel usa a palavra hijo del hombre desde o capítulo 2 ao capítulo 47, 93 vezes. E isso é super importante, já mencionamos em el segundo tema. Pero el dia de hoje, nós vamos estabelecer um pouquito, então, de princípios com respeito ao mundo espiritual. Qual seria a aplicação para esta escena introdutória? Porque aqui encontramos que aparece como que um resplandor e em meio deste fogo algo como bronze refulgente, e em meio desta figura estava como que sustentando esta figura 4 seres vivientes. Já mencionamos ao tema número 2 que esta figura de bronze refulgente, fuego, é a persona primeiro del Padre, e depois temos também a figura del Espírito Santo. E o Hijo del Hombre, que era Ezequiel, é como um representante de Jesus, chamado também em Daniel capítulo 7 de Hijo del Hombre. Assim que temos esses 3 seres em este lugar sagrado, onde aparece a glória de Jeová, ou a Shekinah, ou Shekinah, conforme aparecia em el arca quando foi construído o templo. Agora, meus irmãos, há aqui 4 características para estes seres vivientes, que são os querubines. Já vamos ver isto no capítulo 10. Tem a aparência, podemos contar a la mano 4, não? A aparência de 4 caras e tem alas. Estas caras têm a aparência de homem, têm a aparência de um águila, um becerro e um leão. Todos os teólogos estão tratando de sempre fazer uma aplicação a respeito destas 4 características, pero não creio que isto deveríamos ser, como poder dizer, adivinar, empezar a dizer, não, isto talvez seja isto, talvez seja aquello. Não, é muito sencillo. Quando Ezequiel está falando destes seres, que são seres protetores, são seres guardias, soldados, os querubines, eles têm uma tarefa a proteger o reino de Deus, ou levar adelante os cuidados do reino de Deus. E como podemos discernir isto? Primeiro vamos descobrir quem são os querubines, depois vamos ler isto em Ezequiel capítulo 28, que temos um querubim caído que era protetor, ou guardia, ou deveria ser protetor da lei de Deus e do governo de Deus. Pero aqui encontramos então a palavra seres vivientes. E essas 4 características encontramos em aqueles animais que em Babilônia estavam às portas da entrada da cidade, à porta do templo, de los paganos, de los caldeus ou babilônicos,
E estes animais raros que tinham a cabeça de um leão e patas de becerro, alas de águila e uma aparência humana, eram estátuas ou imagens que estavam como que para descrever o cuidado ao templo de los babilônicos. Então Ezequiel usa esta expressão que era algo familiar, que eles quando caminavam nas calles, entravam e saíam da cidade, veiam as imagens de los caldeus, de los babilônicos. Então, Ezequiel usa esta expressão para destacar características especiais. E isso é importante para nós outros, não apenas a aparência de um becerro, um leão, um águila, um homem, pero quando vamos ao capítulo 10, o profeta usa outra palavra, então entendemos que ele não está tão preocupado em descrever um ser com esta aparência, pero sim com as características, porque o capítulo 10 do livro de Ezequiel, você vai mirar que outra vez vai repetir o mesmo. Bueno, repite várias vezes, pero aqui no capítulo 10 está muito claro a dizer quienes eram os 4 seres vivientes. Vamos ao versículo 1, diz assim: mirei aqui em la expansão que havia sobre la cabeça de los querubines. Aqui claramente está falando a palavra de los querubines, plural, com uma pedra de safiro que parecia como semelhança de um trono que se mostrou sobre eles. Al capítulo 1 não estava muito claro. Agora o capítulo 10 deixa mais claro de que há uma expansão, é como um lugar aberto, e aí aparece uma luz, a glória de Deus, é como fogo, e agora diz claramente que há querubines, plural. Então, esses 4 seres vivientes do capítulo 1 são querubines, e como sabemos que de isto o que está tratando, diz assim, o capítulo 10, diz o versículo 7, não vou ler todo, tomaria muito tempo, e aunque é importante este capítulo 10, que habla del dia de expiação, porque aparece aquele varão vestido de lino, que vai aparecer em Daniel capítulo 12, e isto significa que é o sumo sacerdote em sua função de Yom Kippur, o dia de expiação, o dia de juízo, como está ao capítulo 16 de Levítico e ao capítulo 23. Pero este não é o tema. Vamos ler o versículo 7. Capítulo 10 de Ezequiel, versículo 7. E um querubim estendió su mano em meio de los querubines al fuego que estava entre eles, e tomou de ele e le puso em las manos del que estava vestido de lino, el qual lo tomou e salió. Este é muito importante, porque esses seres vivientes não estão aí assim nomás como aquela estátua à entrada do templo de Nabucodonosor ou à entrada da cidade. Isso não era de pedra, esses são seres vivos. E a la vez, como miramos ao capítulo 1, eles têm a aparência de fogo e quando se movem a uma velocidade incrível. Porque, por dizer, aqui ao versículo 14 do capítulo 1 diz: e os seres vivientes, que são os querubines, corriam e volviam à semelhança de relâmpagos. Então, a luz se move a 300.000 quilômetros por segundo. E quando miramos um relâmpago, você queda maravilhado. E isto corta os cielos. Desta maneira, Ezequiel está dizendo que esses ángeles especiais se movem a uma velocidade tão grande. Regressando ao capítulo 10, menciona que um de eles estende sua mão e agarra um carvão encendido, fogo, não? Que estava entre eles, e passa a la mano de aquele que estava vestido de lino. Quer dizer que ele está assessorando Jesus a la obra de juízo. Quando vamos ao capítulo 9, não vou estudar isto hoje, conste porque vamos estudar este capítulo 9, quando aparecem aqueles soldados, guerreiros armados, são querubines. E eles estão com Jesus e vão à obra de destruição. E isto, disse a serva do Senhor, se vai dar de maneira literal. E isto empieza por la casa de Deus. Esse é um tema que vamos estudar
ao momento que estudemos o sellamento. E de aí vamos mirar que Deus vai sellar 144.000 para a obra final e este grupo estará atuando em esta obra. E conforme a lo que acabamos de ler, também encontramos a mesma obra ao livro de Isaías. Um pouquinho atrás está o livro de Isaías, ao capítulo 6, e disse assim, Isaías capítulo 6, el versículo 1, en el año que murió el rey Uzías, yo vi al Señor sentado sobre um trono. Mira, Ezequiel com Isaías e Daniel, como que estão falando del mesmo. El Senhor, al dia de juízo, se senta al trono, Deus el Padre, e agora Jesus vai entrar como el varão vestido de lino, quer dizer, ele estava intercedendo, ele estava advogando, pero agora vai atuar como a obra de castigo que tem que ser dada a cada um segundo a sua recompensa. Pero dice entonces, dice, e sus faldas llenavam el templo, e por encima de él, capítulo 6 de Isaías, versículo 2, e por encima de él, del trono del Padre, havia serafines. Quando você vai ao livro Conflito de los Siglos, a la página 466 e 467, você vai descobrir algo interessante, porque Isaías habla de serafines e o profeta Ezequiel habla de querubines, pero quando vai ao Conflito de los Siglos, allá diz que eles são o mesmo. No más que a diferença está em las alas, pero a obra é a mesma. Talvez um está por abaixo e outro por arriba, como acabo de ler, pero são seres especiais, seres poderosos, seres destacados que estão a cargo del Criador. Por isso, meus irmãos, há um mundo invisível que não sabemos. Disse, cada um tinha 6 alas. Mira, allá tinha 4 alas com olhos e aqui tem 6 alas. E disse, com 2 cobriam seus rostros, com 2 cobriam seus pés e com 2 volavam. Quer dizer que eles tinham reverência, eles tinham serviço e eles tinham também, meus irmãos, presteza em servir. Quer dizer, eles têm reverência, têm serviço e têm disponibilidade de servir. O que significa isto? Lo mesmo que em Ezequiel capítulo 1, é um becerro, um águila, um leão e um homem. Já vamos mencionar isto. Vamos em Isaías seguir lendo, diz assim, capítulo 6, versículo 13, e el uno al outro dava vozes, dizendo, Santo, 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 Jeová de los ejércitos, toda a terra está llena de tu glória. E os quiciales de las puertas se estremeciam com a voz del que clamava, e la casa se llenó de humo. Assim que miramos que estes seres em Isaías com 6 alas são chamados serafines, pero em Ezequiel capítulo 10 disse que eles são querubines, e disse o capítulo 10 de Ezequiel, versículo 8, e apareció en los querubines la figura de una mano de hombre debajo de sus alas, y miré y aquí 4 ruedas junto a los querubines, junto a cada querubín una rueda, y el aspecto de las ruedas era como de crisólito. Que tremendo, ¿no? Ahora, no voy a hablar de las ruedas ahora, vamos un poquito más adelante, pero cuando usted sigue la lectura, que las ruedas se mueven y llevan adelante este carro, trono divino, dice así al capítulo 10, versículo 14, cada uno tenía 4 caras. Está hablando de las ruedas, pero ahora va a hablar de los querubines otra vez. La primera era cara de querubín, la segunda de hombre, la tercera cara de león y la cuarta cara de águila. Entonces allá teníamos el becerro y ahora que tenemos un querubín. Los demás permanecen, el águila, el león y hombre. Pero cambió, un aspecto cambió, porque allá el capítulo 1 era
cara de becerro. Y ahora aquí es cara de querubín. Al capítulo 10, versículo 14, los demás siguen hombre, águila y león. ¿Qué quiere decir esto? Cuando miramos esta teofanía, eso mencionamos ya al capítulo, al tema número 2 que presentamos, teofanía, Teo es Dios. Cuando una persona tiene un nombre Teodoro, significa una relación con el nombre de Dios. Entonces, teología quiere decir estudio de Dios. Teofanía, manifestación de Dios. Esas palabras son palabras técnicas de teología, pero debemos conocer porque son bonitas, ¿no? Dios se manifiesta. Y cuando el profeta está mirando, él mira ángeles especiales, como va a aparecer al capítulo 9. A Abraham también llegaron 2 ángeles con Jesús, igualito Ezequiel ve al día del juicio, porque Jesús iba a traer juicio a Sodoma y Gomorra cuando vino con Abraham. También Ezequiel ve que Jesús, conforme el capítulo 8 de Ezequiel, ya no puede tolerar tanta abominación y apostasía. Al capítulo 9 viene el castigo. Por eso es importante conocer estos libros, porque en Apocalipsis esto va a tomar una forma muy clara al capítulo 4 y más que todo al capítulo 5, cuando van a aparecer los 4 seres vivientes otra vez. Así, hermanos, que es muy bonito estudiar esto, pero ahora, como usted miró, de repente estamos estudiando el trono, la Merkabah o carro movible de Dios, el trono, la silla del juicio, y de repente aparecen los 4 seres vivientes, la expansión, aquel trono que aparece de azul o como piedra de zafiro, y ahí están los querubines, y allá en Isaías aparecen los serafines. Quiere decir que hay un orden, hay por decir una protección y un orden muy bonito en torno de la presencia del Padre. Tal vez alguien pregunte por qué que el Padre tiene tanto guardaespaldas. ¿Será que está con miedo de alguien? Y yo ya mencioné esto. No, dices al revés. ¿Por qué Dios colocó estos seres tan poderosos a su derredor? Porque Dios, como ya leemos en primera de Timoteo, capítulo 6, Dios habita en luz inaccesible. Y para no destruir sus criaturas, Él coloca una pared de protección para que pueda resguardar sus criaturas de no morir por causa de su gloria. Y esos querubines, ellos están para proteger no solamente el gobierno de Dios, pero las criaturas más que todo. Y qué interesante, conforme yo leí al capítulo 1, ¿cuál es la fuente o la razón de su poder? El capítulo 1 de Ezequiel, versículo 12, dice, y cada uno caminaba derecho hacia adelante. ¿Qué significa esto? Ellos son guiados. ¿Pero guiados por quién? El versículo menciona, hacia donde el Espíritu los movía, que anduviesen, andaban y cuando andaban no se volvían. ¿Cuál es el secreto de andar correctamente, hermanos? Es ser guiados por el Espíritu. Los querubines son guiados por el Espíritu. ¿Por qué Lucifer cayó de la gracia y ahora es Satanás el adversario de Dios? Porque no dejó guiarse por el Espíritu. Por eso, mis hermanos, que ahora nosotros debemos entender que el Espíritu de Dios nos quiere guiar a nosotros en esta hora, y la única manera que podamos hacerlo es si nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Por eso vamos a tener que hacer un estudio especial sobre el Espíritu Santo. Y los querubines, ellos son guiados por el Espíritu, dice aquí el libro de Ezequiel. Y de esta manera, ellos guían los intereses del reino de los cielos. Ahora déjame ir al capítulo 28 que mencioné hace un momento, porque aquí encontramos algunas informaciones muy precisas sobre un querubín, al capítulo Ezequiel, capítulo 28. Dice así el versículo 14,
Ezequiel capítulo 28, versículo 14. Tu querubim grande. Então, hay, por dizer, um de eles que é o líder. Tu querubim grande. E quando vamos ao livro de 1 de Coríntios 14, 40, diz que todas as coisas de Deus têm que ser hechas em ordem. Quer dizer que Deus é um Deus de ordem. Então, a seu derredor há como que ordem. Há seres poderosos e há líder. Nós entendemos que este líder era Lucifer e este ser foi criado, meus irmãos, este ser foi criado para ser o guia de los demás querubines e ángeles. Então, ele era, por dizer, a palavra diz aqui, protector. A Bíblia diz, Ezequiel 28, 14, tu querubim grande, protector. O que significa a palavra protector? Ele protegia a glória de Deus, que não fora destruir outra pessoa. Estava em cargo também de que todo o universo pudiera estar bajo a autoridade de Deus e bajo a autoridade da lei de Deus. Por isso aparece allá em el santuário sobre a tapa com as alas, como que dando a entender que estava para proteger a lei ou o governo de Deus. Esta é a palavra protector. E de aí, meus irmãos, diz que eu te pus em el santo monte de Deus. Aqui está falando del monte de Sión, Armoed, el monte santo de Deus. Allí estuviste em meio de las piedras de fuego, te paseavas. Quer dizer que ele andava entre los ángeles. Pero que interessante, hermanos, que este ser, que foi criado com tanto privilégio, Jesus menciona no capítulo 18 de Lucas, é um texto muito conhecido, capítulo 18 de Lucas, diz assim o Senhor ao versículo, o capítulo 10 me parece, me equivoquei, capítulo 10, versículo 18, capítulo 10, versículo 18 de Lucas. Ele les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Mira, mis hermanos, Satanás cayó del cielo y como un querubín, él vuela como un rayo. Jesús está diciendo, él fue expulso del cielo y él fue colocado como un líder. ¿Por qué perdió su cargo? Pues nosotros hemos predicado muchos sermones que Lucifer interpretou mal a Jesus. Ele não se peleou com o Padre, Deus Padre, porque lo respeitava, pero ele tinha, hermanos, como que uma aparência de semelhança com Jesus. Porque Jesus é chamado em Daniel 12, em Judas, de arcángel, 1 Tessalonicenses, de arcángel. Então, Satanás, em el cielo, quando era Lucifer ou Lucero, ele interpretou que Jesus era alguém como ele, alguém igual a ele, e que, portanto, quando o Padre reúne em el cielo e disse, como está em Hebreus, adorem-lhe todos os ángeles, então Lucifer disse, como? E por que não podem adorar-me a mim ao revés de ele? Então, agora ele se colocou contra Jesus e automaticamente contra o Padre, porque o Padre estava exaltando a Jesus. O Padre estava realizando um projeto de criar uma raça especial e Lucifer não foi tomado em conta. E agora o Padre está dando a conhecer que tinha um projeto que estava levando a cabo com Jesus, queria ser o construtor do projeto. Então, Lucifer agora manifiesta seu espírito de egoísmo, de orgulho, e se transforma em Satanás e tem que ser expulso del cielo, como diz Apocalipse capítulo 12, versículo 7 adelante. Então, hermanos, diz, hubo guerra en el cielo, Miguel e seus ángeles contra el adversário e seus ángeles. Então, por isso é importante que entendamos este mundo espiritual. Agora, quando nós estudamos aqui Ezequiel, encontramos, mis hermanos, que eles estão fazendo uma obra. E isto, mis hermanos, é muito importante para que podamos entender qual é a obra desses seres.
não sabemos exatamente quantos querubines cayeron, pero a Bíblia dá o total de quantos al total cayeron, que foi a terceira parte de los ángeles, como dice Apocalipsis capítulo 12. Pero este lugar quedou vacante en el cielo. E de aí, hermanos, que este lugar agora tem que ser repuesto. Este lugar, mis hermanos, tem que ser ocupado outra vez. Quando Jesus habla já em el livro de São Juan, capítulo 14, de 1 a 3, vou preparar-vos lugar. Não é que ele vai construir edifícios e calles, isso já está. Ele vai comprar, mis hermanos, o direito legal e moral para los habitantes de la tierra que aceptem, mis hermanos, a invitação, vengan a ocupar o lugar vacante. Agora você entende por quê há uma guerra tão grande quando nós nos decidimos servir ao Senhor? Porque o inimigo, hermanos, não quer que nós vayamos a tomar o lugar que eles ocuparam. Por isso é importante estudar isto, de que o Senhor agora nos quer preparar para que nós podamos ser ángeles. Você vai dizer, pastor, e onde está isto? Bueno, quando você vai ao livro de Mateus, capítulo 22, e você vai escutar algo interessante, que os saduceus estavam aí colocando uma questão a respeito de casar e regressar a casar, e depois quem estaria com a mulher em el cielo. E Jesus lhe disse algo interessante ao capítulo 22 de Mateus, versículo 30, porque em la ressurreição nem se casarão, nem se darão em casamento, sino serão como los ángeles de Deus em el cielo. Então, mis hermanos, agora nós temos uma tarefa. Se queremos ir ao cielo, devemos fazer um curso e aprender como ser ángeles. Você vai dizer, eu nunca havia pensado em isto. Sim, nós somos seres caídos. Nós somos seres pecadores, carnales e pecaminosos e depravados, mentirosos, orgulhosos. Pero Deus nos quer ensinar, agora, em este pouco tempo que nos separa de sua venida, como podemos nós tomar aquele lugar que foi deixado vacante por essa terceira parte de seres que caíram do cielo. Agora regressamos a Ezequiel. Como eram os querubines? Eles tinham cara de homem, que mais? Águila, leão e becerro. Homem, leão, águila e becerro. Se analisamos essas quatro características, e talvez não me alcança hoje estudar o livro de Apocalipse, capítulo 4 e 5 menciona estes seres allá em Apocalipse, mas aqui estamos estudando Ezequiel. Estas são características de Jesus. Você sabia disto? Os quatro evangelhos, isso é algo hermoso, hermanos. Quando estudamos Marcos, quatro evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e Juan. Você sabia que essas são as quatro características de los querubines? Pero essas são características de Jesus. Cada um de ellos tem uma característica. Mateus dá ênfase ao rei, e Marcos ao serviço, e Lucas como homem, porque Lucas era gentil, não era judeu. E o apóstolo Juan lhe dá a característica de rei a Jesus. De cada um de ellos, nós miramos uma característica de los querubines. Então, quando você mira, isso é algo interessante, quando você mira o povo de Israel, a nação de los hebreus, a descendência de Abraão, estavam distribuídos em 12 tribos. Você vai na internet e pode encontrar o desenho disto. Haviam 3 tribos de cada lado, e cada 3 tribos havia a los 4 lados 3 tribos, então eram 12 ao total. E cada lado tinha uma bandeira, de maneira que quando Israel se movia, devia mover-se conforme a donde iba a bandeira, era uma ordem. Por isso dizia que o reino de los cielos é uma ordem. E as bandeiras tinham, mis hermanos, o dibujo de cada um de estes 4 seres vivientes: o leão, o becerro, o águila e o homem. De aí, hermanos, que o carácter de Cristo devia ser reflejado em las tribos de Israel. Agora, qual é o significado de cada um? Bueno, o homem, sabemos que Jesus é o Hijo del Hombre. Aunque em Ezequiel aparece Ezequiel, o profeta, com este título,
tantas vezes aparece, que o livro que mais aparece a palavra querubim e hijo del hombre é em el livro de Ezequiel. Por isso a importância de estudar este livro. Então, um homem, meus hermanos, era el blanco para el Criador rescatar. Então, Jesus é o Hijo del Hombre. Por isso, em Daniel, que aparece o anciano de dias, que se senta ao trono, e de repente o profeta Daniel, capítulo 7, está mirando o anciano de dias, milhares de seres a seu derredor, rio de fuego salía bajo este trono, y de repente aparece en las nubes del cielo uno como el Hijo del Hombre. ¿Y quién era? Era Jesús. Jesús es el Hijo del Hombre. Así que una bandera o un querubín tiene la apariencia de hombre. Y el libro de Lucas retrata a Jesús como hombre, Jesús hombre. Assim, meus irmãos, que cada um dos evangelhos destaca uma destas características. Por isso que, lejos de estar perguntando se um querubim tem a aparência de homem ou de becerro, não. Isto eram estátuas ou imagens que havia em Babilônia. E então, quando os judeus caminavam, a crença daquele tempo era que aqueles espíritos reflejados por aquelas estátuas ou imagens, como tem a Igreja Católica Romana, representam um espírito que está aí cuidando esta porta ou este templo, o que seja. E Ezequiel usa estas expressões conhecidas de seus dias para descrever o que ele queria descrever como sendo esses seres poderosos ou soldados, guerreiros celestiais que vêm a ajudar a obra de Deus aqui na terra. Você vai dizer, eu nunca mirei isto, pero isso está na Bíblia. É que a vezes leemos e não entendemos muita coisa, pero se você vem ao capítulo 10 de Daniel, ao versículo 1 do livro de Daniel, diz assim: em el año terceiro de Ciro, rei de Pérsia, foi revelada a palavra a Daniel, chamado Belsassar, e a palavra era verdadeira. Escute, e o conflito grande. E por que um grande conflito? Disse, meus irmãos, que ele estava enfrentando uma guerra, uma batalha. Se você vai ao capítulo 10 e vai ao versículo 13 do mesmo capítulo 10 de Daniel, disse: mas el príncipe del reino de Pérsia se me opuso durante 21 dias, pero he aquí Miguel, uno de los príncipes de los principales príncipes, vino para ajudar-me e quedei allí com os reis de la Pérsia. Quer dizer, hermanos, que Gabriel é um ángel poderoso e ele vino a socorrer a Daniel, e Daniel está orando, suplicando a ajuda do cielo, e então este Gabriel retrasa, e agora então, quando viene a falar com ele, e disse: Daniel, você é muito amado. E Daniel pergunta: por que não viram antes? E então, meus irmãos, ele menciona: tão pronto você começou a orar, eu fui enviado para socorrer-te. Pero el rei de Pérsia, quem é o rei de Pérsia? Vamos estudar, irmãos, mais adelante, que ao capítulo 28 habla del rei de Tiro. El rei de Tiro. E aqui habla el rei de Pérsia, simbolizando a quem? Aquele querubim cobridor que caiu de la gracia, é Satanás. Satanás, meus irmãos, resiste ao ángel Gabriel, que agora é seu sucessor e que luta de igual para ele, pero aqui Satanás tem um montão de demônios que são ángeles que estão a seu lado, e Gabriel não podia ajudar a Daniel, porque Satanás estava em el caminho com os demônios. Pero então Gabriel suplica ajuda, e que crê? Quem vai venir? Al capítulo 10, versículo 13, dice: viene Miguel, uno de los principales príncipes. ¿Y sabe quién es Miguel? Es Jesús. Pero Satanás tiene miedo de Jesús. Incluso, mis hermanos, quando vamos em Lucas, que os demônios obedecem ao pé de la letra a Jesús, porque Jesús dijo: sale deste homem, era uma legião, e já suplicaram: não nos echa al mar, al abismo, porque allá está a cárcel. Os ángeles, hermanos, eles têm que comportar-se, eles têm que obedecer regras. Este mundo, este planeta, meus hermanos, vamos estudar as ruedas e vamos ver que todo o universo se mueve
em harmonia, está, hermanos, en completa obediencia a la ley y al gobierno de Dios. Pero hay una rueda en la carroza del universo que está desalineada. Y esta rueda de la carroza que está desalineada es el planeta Tierra. Por tanto, Dios tiene que traer orden a la tierra otra vez. Dios es el Criador y Él tiene que responsabilizarse por sus criaturas. Por tanto, cuando vemos el planeta Tierra ahora, es abuso de niños, destrucción de la naturaleza, es tanta inmoralidad, hermanos, tanta violencia, y el Criador se va a levantar. Entonces, mis hermanos, cuando Gabriel cumple órdenes y viene a ayudar a Daniel, que está orando y está pidiendo ayuda, Satanás se opone, se interpone al camino y Jesús viene, Satanás rápido tiene que abrir paso y ahora Gabriel pudo atender al profeta Daniel. Es como dice capítulo 10, ¿se acuerda? Versículo 1 dice así, y la palabra era verdadera y el conflicto grande, quer dizer, un gran conflicto, una gran guerra, una gran batalla. Y nosotros ahora estamos involucrados y nosotros tenemos que ahora ser como los ángeles. Por eso, mis hermanos, nosotros ahora tenemos muy poco tiempo para estudiar essas profecias. Já não podemos ir a uma igreja onde nomás estão predicando um sermão aguado, um sermão evangélico, porque não vamos aprender nada de esto. Temos que aprender agora como preparar-nos para substituir os ángeles em el cielo. Então, qual é a lição? Temos que ter essas características. Quais características que os querubines têm? Becerro, león, águila y hombre. Entonces el tiempo pasa volando y uno no habla todo que tiene que hablar. ¿Qué significa patas de becerro? Significa, hermanos, patas significa pies. Entonces, mis hermanos, cuando caminamos, dejamos un rastro, por decir, ¿cuál es el rastro de tu vida? Cuando usted mira para atrás, ¿qué hizo ayer? ¿Qué hizo anteayer? ¿Qué hizo el año pasado? ¿Qué hizo de tu vida? Quedou um rastro. Que vai haver la gente de tu vida? Que vai saber você? Foi uma pessoa honesta? Foi uma pessoa espiritual? Foi uma pessoa amorosa? Ou você foi uma pessoa grosseira, desonesta, imoral? Portanto, hermanos, que hizo de tu vida? Você se entregou à obra de Deus ou se entregou a ganar dinheiro, a viver para o mundo, para a carne, para os antojos da carne? Por isso estamos deixando um rastro. Todo o que hacemos, todo o que deixamos de fazer, todo o que pensamos, todo o que involucra nossa vida está fielmente registrado, diz Malaquias. Há memorial para gravar nosso rastro e para mostrar, hermanos, qual será, como diz Apocalipse 22, 12, qual será nossa recompensa. Então, hermanos, como miramos já, disse que esses querubines caminavam direito. E qual era a razão? Porque o Espírito os guiava. E por isso, então, eles tinham uma obra harmoniosa, porque disse assim, hermanos, no capítulo 10, que estas ruedas, elas se moviam, pero não se chocavam. Leia com calma todo o capítulo 10, eu não tenho tempo de ler todos esses versículos, e de aí, hermanos, que eles sosteniam o trono Merkabah, ou a silla de Deus, ou o trono que Deus vai juzgar. E de aí que eles, mis hermanos, los querubines, eles estão sosteniendo a obra de Deus. Esse é o capítulo 10, versículo 11 de Ezequiel, diz, quando andavam hacia os quatro frentes andavam, não se volviam quando andavam, sino que o lugar aonde se volvia a primeira em pos de ella iban, não se volviam quando andava. E todo su corpo, sus espaldas, sus manos, sus alas e las ruedas estavam llenas de ojos alrededor de sus quatro ruedas. Então, mis hermanos, eram quatro ruedas, esse trono se movia, é um trono que se mueve. E são os querubines que estão sustentando este trono. Assim que disse claramente, mis hermanos, que o Espírito Santo los guiava e esta era a razão por la qual sosteniam o trono de Deus. Agora, que significa o becerro? O becerro, mis hermanos, significa espírito de serviço. Eu me gostaria
dedicar-me a estudar as 4 características, mas de maneira rápida para que podamos entender. Jesus dijo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, pero para servir y dar su vida en rescate de muchos. Entonces Jesús es el patrón, el ejemplo. El becerro es un animal de carga, de servicio, y termina dando su vida porque lo matan, lo sacrifican. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que tener un espíritu de sacrificio. Ahora, mis hermanos, tenemos muy poco tiempo para abrir la escuela de los profetas. Y a la escuela de los profetas, tanto los estudiantes como los maestros, como los pastores, tienen que trabajar. ¿Y qué ganamos nosotros? Lo mismo que Jesús pagó a los discípulos. Nada. No tenemos salario. Y uno va a decir, ¿cómo vamos a vivir? Bueno, como vivían los discípulos. Por eso, hermanos, que nosotros estamos fracasados. Si ustedes vienen con nosotros, tenemos tanto trabajo, pero no tenemos obreros. ¿Sabe por qué? Porque cada vez que alguien sabe que tenemos un lugar bonito y que tiene comida y el campo, pastor, quiero trabajar con ustedes. Oh, bienvenido. Pero ¿cuánto me pagan? Lo primero que pregunta, ¿cuánto me pagan? El becerro, hermanos, no gana nada. El becerro sigue a Cristo. Él es una característica del carácter de Jesús. Dios nos va a pagar. ¿Y dónde está esto? Yo que quiero compartir con ustedes 2 de Crónicas 15:7. A mí me gusta mucho este versículo porque lo tomo para mí. Ese capítulo 15, 2 de Crónicas, capítulo 15, versículo 7, dice: pero esforzaos vosotros, y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Versículo 7, 2 de Crónicas 15, 7. Queridos hermanos, Dios nos promete pagar. Portanto, eu não tenho que depender de um cheque ou de aplauso de alguém para fazer a obra de Deus. Deus me vai pagar. Ele sabe como me estou dedicando a Ele, com amor ou com propósito financeiro. Portanto, os que são assalariados, os que são na educação falsa ou na educação de Babilônia, esperam um cheque ao final do mês. Pero os que seguem ao Cordeiro quedarão, hermanos, trabalhando sem salário, apenas por amor a las almas e a su Senhor. Este é o espírito del becerro. Camina correcto, põe um jugo. El becerro não anda assim livre, ele anda com um jugo. El jugo, hermanos, é um peso, é uma carga. E el becerro não tem descanso, ele tem que trabalhar duro todo o dia ao sol. Assim, hermanos, que los querubines, los ángeles, eles são espíritos ministradores, dizem Hebreus, a favor de aqueles que han de heredar a salvação. E quantos te paga para este ángel que te cuida? Quanto já pagou? Por lo menos le dá graças? Ele está aí a seu lado. El Salmo 34:7 diz: el ángel de Jehová acampa-se, está acampado ao derredor de los que lo temen al Senhor, e los libra. E usted paga el ángel? Ele é tu guarda-espaldas. Quando você era niño, ele te cuidava. Quando você era jovem, andava haciendo tonteria, ele te cuidava. E agora você é adulto e anciano e ele sigue cuidando. E quanto lhe paga a você? Este é o espírito de becerro. Esta é a verdadeira educação. Não dependemos, hermanos, de um salário para servir ao Senhor. Não necessitamos de aplauso ou de que alguém esteja echando elogio para que eu possa seguir adelante. Eu sirvo ao Senhor porque Ele me serviu primeiro. E não por dinheiro, e não por recompensas materiais. Hermanos, eu poder falar muito de esto. Esta é a verdadeira educação. Servir ao Senhor por amor. E a los estudiantes que vêm, eu lhe digo, mira, não espera que alguém te diga, haga esto, haga aquello, e por favor, não, tem que ter um espírito de serviço. Agora estamos necessitando de maestros, e quanto pagamos a los maestros? Lo mismo que Jesus pagou a seus discípulos. E alguém vai dizer, e como vamos viver? O Senhor proverá, e o Senhor provê. Hermanos, é maravilhoso trabalhar assim, porque aqui, este mesmo texto que eu estava lendo há um momento para você, eu poderia falar um montão de esto. Aqui diz assim, al capítulo 10 de Lucas, capítulo 10, y volvieran,
el versículo 17, volvieron los 70 con gozo. ¿Cómo regresaron, hermanos? Jesús los mandó, los 70, a una gira misionera, pero no les pagó nada y regresaron reclamando. No, dice, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan a tu nombre. Y Jesús usa el versículo que acabo de leer con usted, el versículo 18, y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, y aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Ahora escucha el versículo 20, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. ¿Cuál debe ser mi alegría, hermanos? ¿Cuál debe ser mi gozo? Es que yo tengo mi nombre en el libro de la vida. Y quien me promete pagar no es aquí un hombre o una organización, es el mismo Dios. Y como los ángeles, yo estoy sirviendo al Señor. Si usted tiene ese espíritu, tu vida va a cambiar. Y ahora usted va a hacer la obra de Dios con alegría. No necesita aplauso, no necesita que alguien esté ahí recordando lo que tiene que hacer. Usted va a servir con alegría como los 70. Hermanos, ese es el espíritu de los querubines. Los 4 seres vivientes, ellos tienen un espíritu de becerro, un espíritu de sacrificio, que es el mismo espíritu de Cristo. Bueno, pero yo no puedo quedar hablando de esto, vamos a hablar de los demás. El espíritu, el Hijo del Hombre, ya hablé, Ezequiel era el Hijo del Hombre y es símbolo de Cristo, porque Él tiene que ser hombre, Él tiene que ser, hermanos, nacido en este planeta, y Él, mis hermanos, tiene que tener la cara de hombre. Usted va a decir, ¿y qué significa esto? Es que el hombre fue criado, el único ser que menciona la Biblia claramente fue criado a la imagen y semejanza de Dios. Hermanos, hay un texto, me parece que está en este libro, ahora me vino a la mente, no lo tenía planeado leer, pero dice que Dios ha dado, hermanos, cuando crió el ser humano, un modelo de Él mismo. Quiere decir que nosotros, como dice el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 26, fomos criados a la imagen y semejanza con Dios. Por eso, mis hermanos, el hombre, la cara de hombre es una de las características de los querubines. La página 292, Ministerio Médico. Está hablando, hermanos, de entender bien el cuerpo y conocer las leyes de anatomía, fisiología. Y ahí dice, en ese contexto, desde el mismo amanecer de la razón, la mente humana debe ser iluminada con relación a la estructura física. Está hablando del ser humano, la estructura física, ¿no? Cómo funciona, no solamente el brazo, el codo, pero más que todo, los sistemas. Tenemos 11 sistemas, nervioso, digestivo, hormonal y todo. Ahora sigo leyendo, dice así, aquí Jehová, a la estructura física, aquí Jehová ha dado un modelo de sí mismo, pues el hombre fue criado a la imagen de Dios. Y qué bonito, hermanos, que, claro, siempre mencionamos que somos criados a la imagen moral de Dios, espiritual, pero también física, eso es lo que estoy mencionando. Por tanto, los querubines, mis hermanos, tienen que tener cara de hombre, quiere decir, ellos tienen que tener esta imagen de Dios en ellos, y si nosotros queremos ser como ángeles, como menciona en el libro de Mateo 22, también nosotros debemos tener la imagen de becerro, de servicio y de sacrificio, abnegación, dominio propio, y la imagen o la cara de hombre. Quiere decir, mis hermanos, que tenemos que tener la semejanza con Dios. Y no solamente física, pero más que todo espiritual y moral. A la vez, hermanos, que estudiamos el águila tiene varias aplicaciones. El águila, más que todo, como tiene alas llenas de ojos, ¿no? El águila de una altura increíble puede precisar un blanco en la tierra, una ratazana, un conejo, lo que sea, y viene a una velocidad muy alta y atrapa su presa, hasta pesca, porque ella tiene una visión muy aguzada. Pero hay otra característica del águila
que he estudiado por muchos años, me gustó mucho al estudiar esto. Más o menos, cuando alcanza los 40 años, el águila tiene el pico muy encurvado y casi ya no puede comer. Y también las pezuñas tiene grandes y cuando quiere agarrar la presa, ya no puede tan fácil, es difícil para atrapar entonces la presa. Y de ahí que el águila tiene que pasar por un proceso de renovación. En otras palabras, ella tiene que morir y nacer otra vez. Ella busca, a los 40 años de vida, busca un peñasco, un lugar muy alto, porque va a quedar vulnerable. Ella va para allá y con el pico empieza a tentar romper una piedra hasta que cae la punta torcida del pico, que ya no puede facilitar comer. Y de ahí cuando sale esta punta agrandada del pico, ahora ella tiene que esperar en un tiempo de ayuno, que no puede comer nada, ella va a esperar que crezca este pico. Y cuando este pico empieza a crecer, ahora sale fuerte, nuevo, otra vez como cuando era joven. Y con este pico joven ahora, ella va a arrancar las plumas viejas que já estão rompidas, não? Que não facilita volar tão fácil, e a la vez com este pico vai roer ou morder as unhas e arranca estas presas que já estão desgastadas e viejas e torcidas e vão nascer plumas e unhas novas outra vez. Então, a los 40, el águila que estava para morir sale otra vez para la vida y va a tener el doble de vida otra vez. Entonces, mis hermanos, el águila es un símbolo de la reina de las aves. Es un espectáculo, la velocidad, la visión, la precisión, como que hace su vuelo, su cazada, como agarra la presa. Por tanto, los ángeles, mis hermanos, tienen esta velocidad como relámpagos, ellos tienen esta fuerza, este poder. En Ezequiel capítulo 9 dice que ellos están tremendamente armados, los verdugos, ¿no? Dice al capítulo 9, dice así el versículo 1, clamó en mis oídos con gran voz, diciendo, los verdugos de la ciudad han llegado y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Esses não são assim angelitos, como vemos em las paredes de la Igreja Católica Romana, assim uns angelitos como bebezitos, com alitas, assim bem suavecitos. Não, não, não. Esses são soldados poderosos, bem preparados, guerreiros, bem armados, e vêm para destruir. Por isso a Bíblia diz, hubo guerra en el cielo. Guerra es guerra, não é, hermanos, que estavam de piquenique? Eles estavam na guerra en el cielo. E de aí que temos muito que aprender sobre a experiência destes seres, mis hermanos, que são os querubines. Bueno, mi tempo já está acabando, vamos falar, hermanos, de leão. E deixei por último el leão, que é simbolizado por el livro de Mateus, porque habla de Jesus, rei. Mateus esperava um Messias, rei. E de aí, hermanos, que ele habla que Jesus vai entrando em Jerusalém como rei. E dizia, Hosana al hijo de Davi. Então, Jesus, mis hermanos, nasceu para ser rei. Por isso lhe deram ouro quando nasceu. ¿Se acuerda de los magos? Sempre disse 3, pero não disse que eram 3. Lhe traem mirra, incienso e ouro. Então, hermanos, Jesus vai ser rei. El oro al santuário. La mesa de los panes tinha uma corona ou uma cornisa de ouro, melhor, 12 en la mesa de los panes, 2 cornisas ou coronas de ouro. El candelero, candelabro, castiçal era de ouro puro. E também, hermanos, el altar de incienso tinha as puntas de ouro. Quer dizer que aí há um rei. Jesus é rei. Ele foi ao cielo como nosso abogado. Primeira de Juan menciona, e ele, mis hermanos, em Hebreus 8, disse que ele é o sumo pontífice, ou o sumo sacerdote, pero quando Jesus regressa à terra, ele já não vem como um bebê, como um carpinteiro ou como um sacerdote, ele vai vir, disse Apocalipse, como Rei de reis e Senhor de senhores.
Agora é bonito, hermanos, estudar que Jesus se sacrificou, pero me hago a pergunta, quero ser eu como os ángeles que imitam a Jesus? Estou disposto eu a sacrificar-me por amor a los demás, como Jesus se sacrificou por mim? Então, meus irmãos, em este momento, nós temos que aprender rápido a entender qual é a escola de los profetas, para que podamos começar a estudar como ser como os ángeles. E de aí, hermanos, que vamos ocupar aqueles lugares vacantes. E de aí, hermanos, que vamos seguir o Cordeiro donde quiera que vá, porque temos suas características, como os ángeles sustentam su trono, su reino, su governo, porque eles reflejam su carácter. Pero nós, hermanos, temos um privilégio, porque nós temos um laço com Cristo que os ángeles não têm. Nunca Jesus se hizo um ángel para salvar a los ángeles, pero Ele se hizo homem para salvar a los seres humanos. Queridos hermanos, há muito todavía que tenho que estudar a respeito desses seres e as ruedas, nem sequer não mencionei sobre isto, o tempo já se me terminou. Déjeme nomás terminar aqui rapidito este livro Testimônios para los Ministros, página 27, diz assim: Nuestra obra não foi sostenida por grandes donações ou legados, porque temos poucos homens ricos entre nós. Agora vem a pergunta: qual é o secreto de nossa prosperidade? Se não somos ricos, não temos grandes doutores e grandes pessoas famosas, então qual é o secreto de nossa prosperidade? Agora vem a resposta: hemos avançado bajo las órdenes del capitán de nuestra salvación. ¿Cuál debe ser nuestro secreto, mis hermanos? ¿Cuál es el secreto de los ángeles? Ellos están a las órdenes de Jesús. Ellos le obedecen, como miramos allá en Daniel capítulo 10, versículo 1 adelante, quando Satanás tratava de travar a obra de Deus, Jesus viene com os ángeles e põe em marcha seu plano através de Daniel. La outra página 28 diz assim: Los ángeles trabalham em forma harmoniosa. Um ordem perfeito caracteriza todos os movimentos. Hermanos, Testimônios para los Ministros, página 28, diz assim: Quanto mais de cerca imitemos a harmonia e el orden de la hueste angelical, más êxito tendrán los esfuerzos de estes agentes celestiales en nuestro favor. Se não vemos nenhuma necessidade de trabalhar em forma harmoniosa e somos desordenados, indisciplinados e desorganizados em nossa forma de obrar, os ángeles que estão cabalmente organizados e se movem em perfeita ordem não podem trabalhar por nós com êxito. Se apartam apesadumbrados porque não estão autorizados a bendecir a confusão, a distração e a desorganização. Queridos hermanos, de esta maneira o inimigo nos quer debilitar. E todos nós, por causa do pecado, somos desorganizados, intemperantes, depravados, orgulhosos, egoístas. Portanto, rápido temos que entrar na escola do Senhor para poner ordem em nossa vida. E de aí, hermanos, que os ángeles vão venir a ajudar-nos a levar adelante os interesses do reino de los cielos. ¿Le gustaría usted ser parte de la obra de Dios? ¿Cuál de las banderas que más le encanta? Todos queremos ser reis com Cristo. ¿Sabía que vamos ser reis? Não tenho já tempo de ler Apocalipse capítulo 1 e o capítulo 5, e há vários versículos, capítulo 20, diz que vamos reinar com Cristo por 1000 anos, e se vamos reinar, vamos ser reis. Todos querem ser reis, pero pouco querem ser becerros, el siervo. Portanto, em esta hora há uma obra muito grande para ser. Eu vou orar, hermano, e quero invitar a você para que venga ao Senhor. Consagremos-nos a sua obra para ser sua vontade. Oremos. Amado Padre, graças, Senhor, por tanta luz em tu palavra. Bendice, Senhor, este mensaje que pueda mover nosso coração ao serviço, ao sacrifício e à entrega, como os ángeles se sentem felizes em servir ao Rei do Universo. Também os 70 regressaram com gozo
servindo ao Senhor de la glória. Agora nos toca a nós outros. Usa-nos para a tua honra e glória. Consagra-nos para tu serviço. Bendice os obreiros, que a seara é grande, está madura, pero não há obreiros, Senhor. Ajuda-nos a consagrar-nos à obra. Em nome de Jesus pedimos. Amém. Amém.